Oi, crianças, bom dia, tudo bem? Hoje já é quinta-feira, né? Hoje é 4 de junho de 2020, né? O prof colocou ali. Então, hoje a nossa aula é nossa aula de artes, né? Sempre nas quinta-feiras nós estamos tendo aula de artes. Vocês pegam lá o livro de artes. Vamos ver lá onde nós paramos, né? Na artes. O prof já corrigiu, né? Um pedaço lá. O prof já corrigiu. E depois que a prof corrigiu, a prof só deixou essas atividades aqui, né? Para você imaginar um local, um espaço lá da sua escola e descrever o espaço que você imaginar, né? Você fazer uma viagem lá na escola, né? Você já está com saudade da escola. Então você vai desenhar, vai escrever aqui o espaço que você imaginar, se foi o refeitório, se foi a sua sala de aula, o pátio, o que você imagina, o que você, né, imaginar, você vai descrever aqui, ó. O espaço, dois espaços, aqui você vai descrever o espaço 1 e o espaço 2. Assim que a prof falou, né? Aí depois você teria que desenhar aqui, né? O espaço 1 e o espaço 2. Então essa é a última atividade que ficou para vocês, né? De arte. Lá para trás a prof já tinha corrigido. Aí aqui era para você registrar o que você gostou de aprender nesta unidade, né? De tudo que nós fizemos nesta unidade que passou, o que você mais gostou de aprender. Aí você ia descrever nesse espaço aqui, né? O que você gostou de aprender até agora, nessa unidade da aula de artes. Aí, nós já vamos para a unidade 2. Aí tá lá, marcando a arte. O que eu sei? Que figuras são representadas nas imagens penduradas no varal? São gravuras, né? Porque hoje nós vamos começar a aprender sobre gravuras, né? Quer dizer que ele terminou de fazer essa gravura aqui, de pintar, e pendurou aqui no varal para secar, né? Tá molhadinha de tinta, aí ele pendurou ali no varal para secar. Quais são as semelhanças entre elas? Elas são do mesmo artista, né? Do Vivaldo Oliveira e o Vivaldo Oliveira. E ela tem quase as mesmas, assim, as mesmas características, né? Mesmo ela sendo um desenho diferente, é o mesmo modo de fazer, o mesmo modo de pintar, a mesma, assim, característica. E ela é a mesma característica do modo de fazer o desenho. E é do mesmo artista, né? Sabendo que a imagem não são desenhos, você consegue imaginar como elas foram feitas? Então, ela não foi assim, uma imagem assim desenhada, né? Fez o desenho lá, ela é uma gravura. Ele fez ela em algum lugar, assim, né? Que mais pra frente nós vamos aprender. E depois ele gravou ela, né? Lá pra frente nós vamos entender. É uma gravura. Então, primeiro ele desenhou, tipo, numa pedra, num isopor, depois ele fez, tipo, um impresso, né? Impresso no papel. Você já usou algum tipo de carimbo? Você sabe como ele funciona? Então, é a mesma coisa de um carimbo, né? Ele desenhou ela num local, depois ele põe alguma coisa em cima e carimbou em outro local, né?
Você já usou carimbo, você sabe como funciona. Mas daqui a pouco nós vamos chegar lá em como a gente pode fazer uma gravura assim, tá? Ideias em construção. O que é gravura? Você já ouviu falar em gravura? Gravura vem da palavra gravar e é uma técnica com a qual são feitas marcas em uma superfície, que pode ser um papel ou um tecido, por exemplo, a partir de uma matriz com tinta, de maneira simples. Matriz é o que dá origem a algo, por exemplo, quando passamos tinta sobre uma matriz. Podemos carimbar a imagem dessa matriz em outra superfície. Na verdade, podemos carimbar essa mesma imagem várias vezes, desde que continuemos a passar tinta sobre ela, sobre a matriz. A partir da matriz, criamos estampas ou impressões, que, assim como a técnica, também chamamos de gravura. Portanto, podemos chamar de gravura tanto o modo de criar esse tipo de artes, quanto os carimbos produzidos por ela. Experimente usar a palma da mão com a matriz. Passe tinta nela e tente carimbar um papel. A imagem da sua mão ficará gravada na folha. Você pode reproduzir sua mão na folha quantas vezes quiser. É só passar tinta nela e carimbar. Vamos experimentar? Então, certamente vocês já fizeram isso muitas vezes, né? Quando vocês estavam na educação infantil, né? Quem frequentou a creche, quem já deve ter feito isso várias vezes, né? Passar tinta lá nas mãozinhas, né? E carimbar num papel. Se você quiser fazer isso em casa, né? Se você tem a tinta guache, né? Tem que ser a tinta guache. Você passa ela na mão e você carimba sua mão lá num papel, né? Um papel sulfite. Então, isso é simples, né? Aí lá, construindo o conhecimento, o universo da gravura. As primeiras gravuras foram criadas há muito tempo. Alguns dizem que elas nasceram na China, no século I. Outros que elas apareceram no século depois, no Oriente Médio, em estampas. Essa técnica, de qualquer maneira, a técnica de gravar imagens é reproduzi-las por meio de uma matriz. Se tornou bastante útil para a impressão de ilustrações, imagens e figuras em livros e panfletos, especialmente na Europa, a partir do século XV. Mais tarde, a gravura passou a ser conhecida como uma forma de arte, assim como o desenho, a pintura e a escultura. Os gravadores, como são conhecidos artistas que utilizam essa técnica, adotam diferentes métodos para entalhar suas matrizes, assim como para reproduzir suas impressões e estampas. Vamos conhecer melhor alguma dessas formas de fazer gravuras? Entalhar. O que é entalhar? Esculpir ou criar pequenos cortes, sulcos ou fissuras em algumas superfícies com o auxílio de ferramentas cortantes. Então vamos entalhar uma madeira, né? Aí você vai pegar um material cortante, né? E vai descascando e fazendo a forma de um desenho, né? Você vai esculpir, aqueles que esculpem a madeira, né? Esculpe, qualquer dá para esculpir, né? Um vaso de cimento, né? Então, tudo você vai, né? Entalhar é a forma de esculpir, né? De usar com auxílio de ferramenta, esculpir alguma coisa, né? Fazer cortes, fissuras. Xilogravura. A xilogravura também é conhecida como xilografia.
Foi trazida para o Brasil pelos portugueses. Trata-se da técnica de entalhar uma superfície de madeira, retirando as partes que não receberão a tinta e deixando em relevo, ou seja, saliente, as partes que serão cobertas de tinta que servirão como carimbo. Xilo vem da palavra grega, xilon, que significa madeira. Já grafia ou gravura vem da palavra grega glapen, que significa escrita. Essa técnica é bem diferente do desenho feito em papel. No desenho em papel, utilizamos um lápis para fazer marcas e linhas, formando as figuras. Na xilogravura, o desenho é um instrumento que chamamos de goiva, buril ou formão, dando origem a uma matriz. Depois desse processo, a tinta é aplicada nesse desenho que, por causa do entalhe, fica em relevo, para que sejam feitas as estampas ou as gravuras em um procedimento igual ao do carimbo. Essa é a técnica mais antiga de gravura, muito usada na região nordeste do Brasil. Veja a seguir uma pessoa aplicando a gravura. Um dos instrumentos utilizados nela é uma imagem feita a partir dessa técnica. Então, o Hilário está fazendo as xilogravuras, né? Ele está esculpindo uma madeira, né? Esse aqui é goivas, né? É um objeto que é usado para fazer a escultura, né? Para esculpir aqui. Ó, e daí ele tá fazendo, né? E tá tirando aquelas pedaços para ir formar o desenho, para daí a tinta, né? Para ficar aquela fissura, aqueles buraquinhos assim, para a tinta entrar e fazer a gravura. Hiroshige, Monte Fuji, xilogravura, Wellcome, Library, Universidade de Londres, Cande Londres. Um desenho, uma gravura, né? Com todos esses nomes estranhos aqui. Uma gravura feita né? É um desenho, mas feita de modo de uma gravura, né? Foi tudo esculpido aquilo ali para fazer aquela imagem. Universidade de Londres, lá em Cande Londres. Gravura em mental. Outro tipo de gravuras é feita em mental. As matrizes geralmente são placas de cobre, mas outros metais podem ser utilizados. Existem diferentes formas de fazer esta gravura. A mais simples delas é conhecida como ponta seca. Nessa técnica, utiliza-se um instrumento de entalhe bem afiado para fazer um desenho diretamente sobre uma placa de metal. Esse instrumento faz sulcos nessa placa, que são aberturas bem finas, onde a tinta é depositada com auxílio de um pequeno rolo. Depois disso, a placa deve ser limpa de maneira que a tinta fique somente dentro desses sulcos. Em seguida, a impressão pode ser feita. Para que a impressão aconteça da melhor maneira, pode-se utilizar uma prensa, que é uma máquina que coloca bastante peso sobre uma folha de papel, a fim de que a tinta da placa de metal passe uniformemente dos sulcos para ela. Dos sulcos, tá? Não é suco, sulcos para ela. Depois, é só retirar o papel da prensa para finalizar a gravura. Viu? Que trabalhoso, hein? No metal, a gravura em metal é mais complicado ainda, né? Tem que ter todo esse trabalho, né? Fazer
cortes, né? Cortes no metal lá para fazer o desenho. Aí depois põe a tinta, né? Para que as tinta entra dentro dos cortes lá feito. Aí depois coloca a folha e tem que colocar um peso em cima, né? Para que seja gravado a gravura, né? Prensa para gravura em metal. Então, essa aqui é uma prensa, né? É uma prensa que utiliza para prensar, para formar o desenho. Outro modo de fazer gravura em metal é o da água forte. Nessa técnica é necessário preparar uma placa de cobre com vários tipos de vernizes e líquidos, cada um deles aplicado em determinada etapa do processo. Depois os desenhos são feitos com um buril ou outro instrumento afiado. Então a matriz é levada para a prensa. Veja a seguir uma pessoa realizando o procedimento de gravura em metal. A pessoa aqui, ela está fazendo o procedimento, né, da gravura no metal. A artista retirando a gravura em azul de cima da placa de cobre após a passagem pela prensa. Então, já passou pela prensa, né? Olha lá, ela tirou e lá se formou o desenho, né? O desenho que ela esculpiu ali no metal. Aí depois pode ser que alguma coisa fique borrado, né? Daí tem que, né? Sempre tem, né? Limpar bem bonitinho, se ficar borrado, pra... A litogravura. Há um terceiro tipo de gravura. A litogravura ou litografia, lito em grego significa pedra. Nessa técnica, um bloco de pedra é utilizado como matriz, em que o desenho é feito com um lápis ou pincel. Em seguida, um tipo de ácido é aplicado sobre a superfície de matriz, gravando nela a imagem desenhada. Depois passa-se a tinta, limpa-se o excesso e grava-se a imagem em papel ou tecido, também com auxílio de uma prensa. Então, daí já é uma outra técnica, né? Técnica de litogravura e gravura em pedra. Já é uma outra técnica, né? Outra técnica que já foi utilizada. A xilogravura é a literatura de cordel. E a literatura de cordel. Agora que você já sabe a diferença entre os principais tipos de gravura, vamos conhecer a relação da xilogravura com a literatura de cordel. Você já viu que a xilogravura é uma imagem impressa por meio de uma matriz de madeira entalhada, com tinta passada em sua superfície, como um carimbo, e que ela foi trazida pelos portugueses para o Brasil. Além disso, eles também trouxeram a literatura de cordel. Essa literatura se popularizou no Brasil a partir de 1930, principalmente no Nordeste, em estados como Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Ceará. Então, esses tipos de coisa, né, era usada principalmente lá na região do Nordeste, né? Do cordel, o cordel, né? A literatura do cordel também ele era lá do Nordeste, né? Então, por isso, lá era mais utilizado. Essa literatura se popularizou no Brasil a partir de 1930, né? Principalmente lá no Nordeste, né? A literatura de cordel se destaca pela escrita simples e rimada, pela maneira como é impressa em folhetos pequenos e pelas ilustrações em xilogravura.
Você pode ver que isso aqui é uma coisa sempre, né? É mais antigo, né? Esse tipo de imagem é mais preto e branco, né? É pouca coisa em colorido, então era mais preto e branco. Exemplos de livretos de cordel. Olha os livrinhos do cordel, como que é, né? Que escrevia as literaturas, né? Tem o Cordel Encantado. Então, era desse modo que eram feitos a gravura, né? Nas capas dos livrinhos, né? Que ele fazia os livrinhos. Então, era feito esses tipos de gravura na capa dele. O estilo das ilustrações dessa literatura é bastante característico. Normalmente, os livretos são impressos na cor preta e as ilustrações são muito parecidas com as gravuras que vimos na abertura desta unidade. Como os livretos de cordel são baratos e fáceis de serem impressos, eles se tornaram bastante populares em locais onde sempre era possível obter outro tipo de literatura. Os temas do poema são variados, mas de maneira geral tratam de assuntos e lendas regionais de forma divertida. O nome cordel vem das cordas e barbantes dos vários em que os livretos são pendurados para serem vendidos. A popularidade desses cordéis é tão grande que hoje eles são conhecidos como parte da tradição cultural nordestina. Muitas pessoas que viajam para o Nordeste adquirem exemplares da literatura de cordel para guardar como recordação. A gente sempre viu falar, né, do cordel encantado, literatura de cordel. Então, aí está a sua história, né? Então, cordel, por causa das cordas que ele usava, dos varais, para secar, né, os seus desenhos, que ele fazia as suas gravuras, né, fazia o desenho lá em cima de uma matriz, passava a tinta, aí ponhava a capinha do livro lá, né, e ali se formava a capa do livro do cordel. Olha aí, ó, vários livrinhos que ele fez, né, que ele fez desse jeito, a capinha, né, a gravura, tá ali pendurado, secando, né? Então, por isso o nome de cordel, por causa das cordas que ele utilizava para secar. Aí, então, ali no livrinho dele, nós temos a festa do Nordeste, a cabeça e suas formas, a cultura do Ceará, a verdadeira história de Josefina. Tá? Tudo coisas mais assim do Nordeste, né? A cultura do Ceará, na capinha lá a gente vê um cactus, né? Que é a planta mais de lá, né? Então, literatura de cordel. Leia o trecho de um cordel escrito por Leandro Gomes de Barros, publicado em 1906. Se eu soubesse que esse mundo estava tão corrompido, eu tinha feito uma greve, porém não tinha nascido. Minha mãe não me dizia a queda da monarquia. Eu nasci e fui enganado para viver neste mundo magro, trapilho, corcundo, além de tudo selado. Então, isso é um trecho, né, de um desses cordel, né? Escrito por Leandro Gomes, né? Em 1906, ele já escreveu um textinho assim, né? Tão revoltado com o mundo. Imagina se ele tivesse, né? Ainda até hoje. Leandro Gomes de Barros. Um dos principais artistas da literatura de cordel, Leandro nasceu na Paraíba, em 1865, e foi o primeiro a publicar, editar e vender seus poemas e reproduzi-los em grande quantidade. Então, esse é o Leandro, né? Esse é o artista. O Leandro que escreveu aquela, né? Que escreveu lá aquele trechinho lá daquele, né, do poema lá do cordel. Quer saber mais?
A lenda de Calunga, de Mariane Biggio, a artista brasileira Mariane Biggio, faz contações de história de cordéis, resgatada essa tradição por meio de vídeos. Que tal conhecermos uma dessas histórias? Veja a legenda de Calunga, disponível no portal Edros. Aí depois a prof vai ver se a prof acha alguma coisa sobre isso, tá? Para mandar para vocês. Então tá, nós conhecemos o artista, né? O Leandro. E agora, mãos à obra. Agora você realizará uma atividade de pintura com lápis de cor. Vamos colorir a estilogravura e seguir depois compartilhe o resultado com os colegas. Exemplo das estampas de estilogravura. Olha aqui. Então, isso aqui é uma estilogravura. Então, você vai pintar ela, né? Porque a estilogravura, elas só saem assim, né? Preto, que tem preto e branco. Aí você vai pintar, tá? Essa estilogravura aqui. Vai ficar bem bonito, hein? Então, agora você realizar uma pintura com um lápis de cor. Você vai pintar com um lápis de cor. Vamos colorir e a seguir... Então, você colore, tá? Aí depois você pode compartilhar com os colegas de vocês, né? Pra ver quem fez mais bonito. Então, é uma atividade, tá? Colorir essa estilogravura. Vamos criar um cordel com rimas e desenhos de capa no estilo estilogravura? Para isso, siga as instruções a seguir. Para começar, dobre 2 vezes ao meio uma folha de papel sulfite. Papel A4, né? Ou A4, conforme mostra o esquema a seguir. Depois de dobrada sua folha, aparecerá um pequeno livro. Em seguida, com a ajuda do seu professor, a parte de dentro do livro, escreva 4 versos rimados sobre você. Não se esqueça de utilizar seu nome em um dos versos. Veja o exemplo. Então, aqui tem a folha, né? A folha de sulfite. Essa daqui é a azul, mas pode ser branca. Vamos fazer? Ó. Você vai fazer... Pode dobrar assim, né? Ó. Como se fosse a capa do livro. Aí, aqui dentro, você vai pôr um verso, né? Aqui no livro, o verso tá assim. Meu nome é João, sou um menino estudioso e também bem carinhoso. Faço sempre a lição. Então, ele fez um verso que rima, né? E é para você fazer um verso rimado, né? Pode ser com 4 linhas. Um verso um verso que rima. E não esqueça de colocar o teu nome lá embaixo, que quem criou o verso foi você, né? Você pode usar, né? O menino ali, ele pôs, né? Meu nome é João, sou um menino estudioso e também bem carinhoso, faço sempre a lição. Você pode colocar, só trocar o nome do João ali, né? E colocar o teu nome e assinar embaixo, né? Que o verso é teu, você que fez. Depois de escrever os versos, chegou o momento de você criar uma capa para o seu cordel, de uma maneira semelhante à técnica usada na estilogravura. Para fazer esta atividade, você precisará de um pedaço de isopor de 9 centímetros e 14 centímetros. Você é um pedaço de isopor, né? Se você não tiver em casa, né? Aquele que você conseguir. Se você conseguir um pedaço de isopor, né? De repente tem alguma coisa que você comprou lá, que tem um isopor lá, né? Guardado lá. Um lápis ou uma caneta. Um rolo pequeno de pintura ou um pedaço de esponja. Tinta guache da cor que você preferir e folha de papel sulfite. A folha de papel sulfite, então, nós já temos. Daí... A professora já fez o desenho, ó, a professora já desenhou o desenho aqui, tá? A professora pegou um canetão, e desenhou o desenho aqui. Aí você vai fazer o desenho que você gosta, né? Que combine com a sua historinha que tá lá dentro. A prof gosta de flor, né? A prof gosta de flor, a prof desenhou uma flor.
Aí você desenha aquilo que você gosta de desenhar, aquilo que você gosta, né? Que tem a sua característica, né? Então, o prof desenhou uma flor, ó. Já fez todos os furinhos aqui, né? Pra não demorar agora. Aí agora, a prof viu que pode ser um pedacinho de esponja, mas a prof viu que não dá, que esse tipo do desenho que a prof fez, a esponja não dá certo. Porque a esponja é bom para um desenho que você vai passar a tinta nela toda, né? Então não deu certo. A prof preferiu pegar um pincel. Daí, agora a prof vai fazer junto com vocês, ó. Vamos passar aqui, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Ó, que nem fala lá na explicação, né? Aqui, esse coisa aqui não era pra ter vindo, ó. É que tá ventando, aí já vai passando a tinta, já vai secando. Deixa eu virar pra cá. A prof é meia desastrada. Então sempre tem que limpar, né? Não pode, tem que ser caprichado, né? Senão vai ficar uma florzona toda. Tem que fazer ligeiro porque o vento tá secando tudo a tinta. E tem que estar molhado, né? Ó. Daí, a prof vai utilizar outra tinta para fazer as folhinhas. Se tiver um pincel, se o desenho for desse tipo, se tiver um pincelzinho mais fininho, é melhor. Aí daqui a pouco vai pôr uma amarelinha. Passar tudo de novo, porque já secou. Tem que fazer no local que não tem vento. Daí a prof vai pegar. Aqui vai ser a capinha do livro, né? O livro abrir assim, né? Então a capinha tem que ser aqui. E vai colocar aqui em cima, ó, desse desenho. Aí tá. Apertar, né? Pra imprensar pra impressão passar na folha. Vamos ver se vai dar certo, né? Se não der, né? Aí vamos tentando, até que... Só que não agora, né? Depois a prof tenta. Vai tentando. Na hora de você fazer o desenho no isopor, você já vai furando, né? Então, ali no livro tá explicando, né? Olha, siga as instruções. A seguir para fazer a capa, a prof já explicou, né? Desenhe com um lápis ou caneta uma imagem que tenha a ver com você e com seus versos. Enquanto faz seu desenho, afunde o lápis ou a caneta no isopor, fazendo pressão sobre ele para que as linhas fiquem marcadas. Você vai fazendo o desenho e vai deixando perfurado, né? Com um pedaço de esponja ou com um rolo pequeno de pintura, passe a tinta guache no isopor. Depois coloque com cuidado sobre o isopor a parte do livro que será a capa do seu cordel.
Alise suavemente a superfície dela com a mão para que a tinta passe para o papel diretamente com as pontas dos dedos. Retire a folha cuidadosamente. Aí está pronto. Ó, ficou legalzinho, né? Só que secou, né? Aqui onde a prof tá ventando muito. Já foi passando a tinta, já foi secando, né? Mas se você passar num lugar que não tem muito vento, olha aí. Ó, aí a tinta entrou, né? Lá nos buraquinhos. Olha aí como ficou, né? Então, essa daqui é a capinha do meu livro, né? Aí você vai fazer assim, o livrinho, né? Aí aqui dentro você vai escrever um verso que combine com você. Tá? Um poema, um versinho que combina e que o versinho se rima, né? Entre as frases. Bem? Aí aqui do outro lado, ó, tem tudo passo a passo, ó. O modo de fazer, o passo a passo, tá? Então, hoje é essa atividade que a professora deixa para vocês. Primeiro pintar, né? Pintar lá aquela gravura lá, né? Pintar esse aqui com lápis de cor, bem bonitinho. E fazer isso daqui, né? Como se fosse o livrinho, né? A capa do livrinho. Escrever um verso, né? E guardar. Então, por hoje é só aula de artes, tá bom? Aí, daqui a pouco, a prof. vai fazer um pouquinho de português, tá? Então, até daqui a pouco.